se a famosa procrastinação não for falta de disciplina. Eu sei que é isso que se fala muito por aí. Que se você tá travada é porque você não tá lutando pelos seus sonhos, que você é preguiçosa, que você é fraca, que você nunca termina aquilo que você começa. Mas a verdade que hoje eu quero trazer para você é que a procrastinação tem muito mais a ver com sobrevivência do que com a falta de disciplina apenas. Quando você trava, não é só falta de vontade, é o corpo reagindo como se aquilo fosse um perigo real, como se você estivesse realmente correndo risco de vida. Porque existe em cada um de nós uma parte inconsciente e instintiva que não está sob o comando da mente racional, que é o sistema nervoso autônomo. Ele só responde ao que ele percebe como seguro. Primeiro ele reage, depois ele vai analisar se aquilo ali faz sentido ou não. E a resposta a algo inseguro pode ser lutar ou fugir, como também congelar. E é nesse congelamento que, na prática, aparece a procrastinação. Não é preguiça, não é escolha, é o corpo tentando se proteger. E por mais que não seja consciente, dá para trabalhar para que o corpo comece a se sentir seguro. E só quando você se sentir seguro de verdade é que você vai conseguir dar os passos que você deseja. Só quando o seu corpo se sentir que está tudo tranquilo, que ele vai conseguir fazer o que ele está planejando. Enquanto isso, ele vai continuar procrastinando. Se você vive procrastinando, para que esse vídeo é para você. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender como o seu corpo reage na procrastinação e como você pode ajudar ele a descongelar para que você pare de procrastinar. Oi, eu sou Thay Evangelista, criadora do Método Unfreeze, um método que reúne várias práticas terapêuticas como Somatic Experience, que trabalha diretamente o sistema nervoso, constelação familiar, que te ajuda a desbloquear traumas e descongelar partes suas que você nem sabe que estão congeladas, com o objetivo que você saia do piloto automático e comece a viver sua vida de verdade. Exemplos básicos de procrastinação, e talvez você já tenha vivido situações assim. Você cria um projeto inteiro, fica animado, mas na hora de divulgar você pensa, não tá muito bom esse projeto, precisa melhorar um pouquinho, e aí você guarda na gaveta e nunca mais você volta a trabalhar nele. Ou você precisa mandar uma mensagem importante, um currículo, um e-mail, mas você vai fazendo 1000 outras coisas. Você lava prato, você vai fazer a unha, você mexe no celular e acaba esquecendo. Deixa pra lá e nunca mais lembra desse currículo. Passa vários dias e você lembra, eu não mandei. Ou então você promete que vai começar a academia na segunda-feira, mas logo aparece um cansaço, uma gripe, uma menstruação adiantada, alguém fica doente, a agenda lota porque você começa a dizer sim para todo mundo. Você já passou por alguma dessas coisas, ou pelo menos parecida? Tenho certeza que já passou, porque eu já passei pelas 3. Isso é o seu sistema nervoso em congelamento, em freeze. Por que isso acontece? Porque por algum motivo o seu corpo interpreta que alguma dessas atividades não é seguro. Ele pode sentir medo de várias coisas e não precisa que seja algo óbvio pra gente. Mas vamos pegar aqui um exemplo que seja medo de rejeição, medo de enviar um projeto e aquele projeto ser rejeitado. Na verdade, todo mundo tem medo de ser rejeitado e isso não vem de agora. Vem desde a época dos nossos ancestrais, que eles viviam em tribos. E estar fora desse grupo, ser rejeitado por esse grupo, era questão de vida ou morte. Porque ser excluído naquela época era muito difícil você conseguir sobreviver. Quando você tinha um grupo grande, era mais fácil de você sobreviver. Então, ser rejeitado era risco de vida. E a gente ainda carrega isso até hoje. O medo da rejeição é tão duro que a gente sente no nosso corpo como se a gente estivesse realmente correndo risco de vida. Por isso, quando a gente recebe uma crítica, vem logo aquela sensação de perigo e a gente consegue sentir o perigo no corpo. A gente consegue sentir um aperto no peito, uma tensão, tudo fica logo rígido. A gente consegue sentir que aquilo ali é perigoso, mas é só uma crítica, mas o nosso corpo não está percebendo isso apenas como uma crítica. E aí, quando a gente pensa em se expor, mandar um e-mail, fazer um projeto, fazer um discurso, o corpo já vê isso como um perigo real. Imagine se eu erro, se eu não vou ser boa o suficiente, e aí eu vou acabar recebendo essa crítica. Então ele se distancia, é melhor não fazer. A ativação no corpo é tão forte do medo que o corpo congela. Não é algo racional que a gente pode realmente escolher fazer ou não fazer. É automático. O corpo dá a resposta necessária e aí você nem consegue mover. Você tenta falar, não consegue. Você tenta se mover e não consegue porque você entrou no estado de congelamento. Já entendemos que procrastinação não é só falta de disciplina, que pode ser o corpo respondendo a um perigo que ele interpreta como algo gigantesco e real, e aí ele congela. Mas como é que o corpo faz isso? Como é que ele responde a isso?
E para falar sobre isso, a gente precisa entender sobre o sistema nervoso. E para você entender exatamente como isso funciona, você precisa entender como o sistema nervoso funciona. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. E eu vou repetir isso tantas vezes para você, porque depois que você entende, você até consegue perceber isso no seu corpo, apesar de você não ter controle, você consegue perceber isso. O simpático é o sistema da ação e da reação. Quando ele está se sentindo seguro, você vai usar ele para fazer alguns movimentos, para pegar esse jarro, você vai usar o simpático, quando ele está controlado ali no ambiente seguro. Quando ele está se sentindo ativado, é porque ele não se sente seguro. Aí ele vai logo para o movimento do fight and flight, que é o lutar ou fugir. Ele te prepara, o sangue vai para as extremidades, a pupila dilata, a respiração acelera, para que você entre em movimento para se proteger, porque tem algo inseguro naquele ambiente. Você já deve ter percebido quando você tinha que dar uma palestra, quando você tinha que ter uma conversa séria, que o seu coração começava a bater mais forte, que a sua respiração ficava mais acelerada e não tinha nenhum tigre no ambiente. Tinha apenas você tendo que ter uma relação com outra pessoa e correr o risco de não agradar, de ser rejeitado, de não ser aprovado. Então, teu corpo entra em processo de luta e fuga. O parasimpático já é aquele relaxado. Ele regula o descanso, a recuperação, a digestão e ele se divide em dois, que é o vagal ventral, que é o estado de conexão, de presença, de você interagir com outra pessoa, de você olhar para o belo, de você estar realmente ali em lua de mel com a vida. Já o vagal dorsal, ele é ligado ao repouso profundo, aquele sono profundo, aquele descanso, mas que diante uma ativação intensa demais, ele entra em completo colapso. E é exatamente no dorsal que acontece o congelamento. É esse desligar interno como forma de sobrevivência. No mundo ideal, no mundo perfeito, deveríamos viver no ventro, com conexão, interagindo, olho no olho, presença, olhando as coisas com detalhes, realmente em estado de presença e relaxamento. E aí nós iríamos perambulando pela vida, saltitando em profundo relaxamento, olhando para a beleza. O corpo ele aciona a terceira via, ele continua muito ativo, mas sem saída. É como se o carro tivesse com o freio de mão puxado, mas continua acelerando. Tem muita energia ali, mas ele não se move, ele não consegue sair do lugar. O dorso, quando ele entra nesse processo dorsal, ele desliga para evitar a dor. Sabe quando tem aquela barata que você mata? E aí você deixa a barata ali, quando você volta, você percebe que ela não tá morta, que ela fugiu? E aí a gente fala, a barata se fingiu de morta, como se ela tivesse consciência para poder fazer isso. Não é uma escolha, é um reflexo de sobrevivência. O corpo humano faz a mesma coisa, ele desliga porque ele pensa, eu não consigo tolerar isso, tem energia demais aqui e para evitar a dor, eu silencio tudo. E esse movimento, ele deveria acontecer em onda, ou seja, eu tenho uma ativação, subo no pico dessa energia, o perigo passou, eu deveria descarregar essa energia e voltar para a vida normal. E como é que a gente descarrega essa energia? Por exemplo, o tigre desistiu de me atacar, ele foi embora. E aí eu percebo que agora eu tô segura de novo. Então eu tenho toda aquela energia, como se fosse um carro, puxando o freio de mão e acelerando, e eu preciso soltar. Como é que isso acontece? Eu começo a tremer, chorando, respirando, voltando a respirar de forma profunda. E a partir do momento que essa energia começa a se dissipar, eu começo a correr, começo a gritar, volto para o meu estado de ventral. Eu volto para o equilíbrio porque aquela energia foi descarregada. Muitas vezes esse movimento de tremer que a gente sempre não, eu sempre olhei como algo ruim, é uma liberação do nosso sistema nervoso para se regular novamente e fazer a onda completa. Mas o grande ponto é, quando essa descarga não acontece, a energia fica presa. E nós nos sentimos presos no mesmo lugar de quando nós nos sentimos em perigo. E o sistema aprende um atalho, em vez de lutar e fugir, ele já vai direto para o congelamento, quando ele se sente em perigo com aquela situação. Se for um outro tigre, difícil falar, outro tigre, ele vai Vai ter a mesma resposta, ele simplesmente vai congelar. É como se ele tivesse decorado perigo igual desliga.
E isso cria um padrão repetitivo e isso é exaustivo. Porque por fora parece que você tá parada, mas por dentro tem essa ativação extrema. Lembra do carro, em profundo movimento, mas sem sair do lugar. E isso é o teu corpo em profunda ativação, ativação máxima. Porque o fight and flight estava tão ativo, o sistema nervoso ali fritando, que o dorsal ele entra para dizer: para, senão você vai explodir. E aí você congela. Mas se você não descarrega essa energia, você continua ali naquele movimento, naquela tensão. E agora eu quero que você veja como é essa onda. Verdinho é quando nós estamos num ventral, que a gente está conseguindo se relacionar. O laranja é quando estamos no fight and flight, que é algo necessário para a vida. Sempre deveria acontecer e a gente conseguir se regular. E o freeze, quando o perigo está tão grande que a gente entra logo em freeze, porque a gente não tem mais nenhuma opção e o nosso sistema está ativo demais e ele precisa desligar antes que a gente exploda internamente. E quando estamos em freeze, congelamento, estamos dormentes, estamos sem esperança, sem energia, sem vitalidade. Quantas vezes a gente se sente assim? E aí vem falar de disciplina? Não, na verdade é o corpo em congelamento. A gente precisa permitir que o corpo faça a descida da onda para que ele volte para um lugar regular e consiga sair desse estado de congelamento. Aí vem a pergunta: qual é o seu tigre? O que é que você vem tentando fazer que todas as vezes que você se aproxima, você acaba procrastinando, ou seja, congelando? Para muita gente é o medo da rejeição, mas às vezes não é só isso. Pode ser o medo de desapontar outra pessoa, pode ser o medo de você desapontar alguém que você ama, alguém que você admira, pode ser a memória de ficar de castigo por não ter feito algo bem feito, pode ser o silêncio dos pais quando você não agradava fazendo algo que eles gostariam, mas que era só da sua vontade e não da deles, ou até a dor de conquistar algo e ninguém celebrar. Tão doloroso que até hoje você prefere não alcançar nada para não sentir a dor de não ter ninguém celebrando quando você conquista algo que você deseja. Nós temos pânico de sentir a mesma dor que nós sentíamos no passado. O medo da rejeição parece algo muito simples, mas tem tanta coisa atrás desse medo, tantas camadas que a gente precisa olhar, que o corpo guardou como ameaça, que a gente precisa olhar para o nosso corpo para realmente entender. Estes exemplos de medo que eu trouxe aqui para vocês parece algo simples, mas existem tantas coisas por trás, tantas camadas que o corpo guardou como ameaça, e é por isso, exatamente por isso, que você se sente travado hoje para realizar aquilo que você gostaria. Talvez não seja nada relacionado com o que eu falei, às vezes é algo ainda menor do que o que eu estou trazendo. E quando eu falo menor, não é sobre como você sente, porque o trauma não é o que aconteceu com você, é como você recebeu ele no seu corpo. Tem gente que vive acontecimentos que a gente imagina, isso é traumatizante, e a pessoa leva super de boa. Tem pessoas que vivem coisas muito simples e carrega dores imensas, porque a gente não sabe como o corpo recebeu aquele acontecimento. E o corpo ele sempre vai preferir desligar do que reviver essa dor. E aqui está o ponto, o corpo precisa se sentir seguro até para perceber que não é falta de disciplina e que tem algo assustando ele. Porque até pensar nisso, muitas vezes é difícil. Mas eu não ia falar tudo isso e não ia trazer uma ferramenta que você pudesse usar no seu dia a dia. E tudo que a gente trabalha relacionado a trauma não é algo que acontece do dia para a noite, é algo que a gente vai trabalhando, porque o corpo precisa se sentir seguro e ele não vai se sentir seguro do dia para a noite. Sinto lhe informar se você quer algo do dia para a noite. Não vai acontecer. É algo que você precisa ir trazendo como prática para a sua vida, para o corpo ir relaxando e dizendo, ok, tá tudo bem eu realizar esse projeto. E uma forma simples é, sempre que você for iniciar um projeto que você percebe que você está procrastinando, para um pouco, volta para o teu corpo e olha ao redor. Olha bem, olha amplo. O mais amplo que você conseguir. E, se possível, o mais lento que você conseguir fazer esse movimento. A escolha de olhar ao redor ensina para o nosso corpo que o corpo está seguro. Porque olhar amplo
é algo do parasimpático, do ventral. Então, ele se sente mais seguro quando a gente faz isso. Esse olhar mais fixo, pontudo, focado é algo mais do simpático, porque se tem um perigo, você não vai estar aqui, você vai estar focado em achar o perigo. Então, quando eu olho amplo, meu corpo relaxa. E se eu conseguir olhar algo que eu gosto de ver e começar a observar os detalhes, por exemplo, essa flor que eu gosto de olhar para ela, ficar observando, o corpo ele vai mudando do simpático ativado ali para luta e fuga e ele começa a mudar, saindo desse nível de ativação para um momento de mais relaxamento. E aí você tenta trabalhar de novo. Observa o que vai acontecer, se você consegue realizar algo ou se você já volta de novo para a procrastinação. E aí você tem que começar a pendular em sensações. E você vai percebendo que o corpo vai ganhando mais espaço para poder trabalhar. E aí, algo que você não conseguia nem escrever a primeira linha, você já consegue escrever 3. Daqui a pouco você consegue escrever uma página. Daqui a pouco você está indo 5 vezes para academia. E aí é um passo de cada vez para o corpo ir se sentindo seguro nesse processo. O fato de você compreender que procrastinação é uma resposta do sistema nervoso e que tudo que ele precisa se sentir seguro já é um grande passo. Porque mudou a minha vida eu entender isso. Porque eu me punia muito por falta de disciplina. Quando, na verdade, eu não me sentia segura, por exemplo, em fazer o que eu estou fazendo agora. Eu sempre me colocava no lugar que eu tinha que melhorar algo com medo da rejeição. A partir do momento que eu fui criando espaço para o meu corpo, aqui estou eu gravando isso. Quer dizer que eu estou 100% tranquila? Não, mas cada vez mais eu me sinto melhor. No último vídeo eu estava muito mais ativada. Agora eu já me sinto um pouquinho mais calma. E quando eu sinto que eu estou me sentindo muito ativa, é exatamente isso daí que eu faço. Eu paro e olho ao redor. Sinto aqui a florzinha, aí eu sinto meu sistema nervoso equilibrando e eu volto a gravar para vocês. E isso está me ajudando a concretizar algo que eu estava procrastinando há muito tempo. E se você sair desse episódio só com uma coisa, que seja essa aqui. Na hora que você se sentir travado, bloqueado, procrastinando, só isso de você começar a pendular a sua atenção de uma ativação para algo que te relaxe, começa a reprogramar todo o teu corpo, todo o teu sistema nervoso. Porque não é sobre força de vontade, é sobre segurança. E segurança se constrói em pequenos passos em conexão com o corpo. Então era isso que eu queria trazer para você hoje. Vamos falar muito mais sobre sistema nervoso, sobre como se sentir seguro, sobre trauma, sobre traumas transgeracionais, que muitos dos traumas que nós carregamos não são nossos, são de gerações que vieram antes de nós, dos nossos ancestrais. E é isso. Um pouquinho de cada vez, mas não tem como falar sobre outras coisas sem que você entenda como funciona o sistema nervoso. Você precisa entender isso e eu quero que você comece a observar qual é o seu tigre. O que é que toda vez que você tenta começar, você começa a procrastinar e tenta perceber o que é que você sente medo, onde é que está o medo e mergulha mais. Não vai logo para o que vem de cara para você. Deixa a curiosidade, vai se questionando, vai percebendo e vai sentindo como você reage nessas situações e também percebe como é que você reage, como você procrastina. Então, obrigada. Quero saber como é que esse episódio reverberou para você. Fala comigo, quero trocar sobre isso. Conversar sobre sistema nervoso, sobre trauma, mudou a minha vida e eu espero que mude a sua também.